Muito bem, então continuando o vídeo passado, como que a gente tem aqui? A gente tem essa publicação, escalações, desfalques e arbitragem. A gente tem aqui, já é tudo sobre o jogo. O outro, onde assistir, é onde a pessoa conseguir assistir. Esse outro, venda de ingressos. Esse de baixo, sobre arbitragem. Então o Google selecionou e exibiu na primeira página esses resultados dentre os 10 que normalmente ele exibe. Na verdade, para esporte ele exibe mais que isso. As outras são publicações repetitivas em relação aos títulos, tá certo? A gente tem aqui uma situação seguinte, ó. Esse de cima, o título muito fraco, a descrição repete o título. Esse outro, a descrição repete o título. Esse outro, ele começa com uma foto, só que a descrição não tem foto. Isso aqui precisa ser retirado. Mas a venda de tickets para a partida tal, pela oitava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se inicia. A informação é a última coisa antes do ponto, né? Isso aqui pode ser trabalhado melhor, botado um gatilho aqui. Tá aí debaixo, aqui, ó, confira o histórico dos componentes da arbitragem. Legal, ficou bonito. Componentes não é uma palavra de sexta série, então eu retiraria, tá? Muito bom. Verdinho é melhor. O que é isso? Texto vivo, texto novo, texto que nunca envelhece, tá? Então, enquanto uma publicação de notícias tem um tempo de vida de 5 dias, uma publicação, entre aspas, sempre verde, ela tem 6 meses, 183 dias de vida, ou seja, ela é lida, ela é buscada por 6 meses. É um tempo de vida muito maior. Num blog, num site de conteúdo consistente, isso aqui é ainda maior, porque se torna perpétuo, não tem prazo. Tá? Mas no caso de notícias tem essa realidade. Quais são o que são esses temas sempre verdes? São temas que não envelhecem. Copa do Brasil, todo ano tem Copa do Brasil. Então no seu site você tem uma página que centralize tudo da Copa do Brasil, de forma que ano após ano a pessoa e o Google saibam que naquela página vai ter assuntos relacionados à Copa do Brasil. Uma página só sobre o Campeonato Brasileiro e que tem uma descrição geral ali, uma apresentação, e que embaixo apresente as publicações, as notícias novas, recentes sobre aquele campeonato, sobre aquela categoria de informação. Mercado de trabalho no Brasil. Tem uma página, uma landing page, que centralize no seu site todas as publicações de todas as categorias sobre o mercado de trabalho, emprego, desemprego, idade do trabalhador e assim por diante. Tudo esteja ali centralizado. De forma que aconteça até uma possibilidade muito interessante. O usuário começar a se acostumar com o seu site e ele aprender qual é o endereço daquela informação que ele busca. E aí ele não precisa mais ir no Google buscar. Por exemplo, vamos supor que o seu site, você tenha notícias sobre mercado de trabalho. Então você tem lá seu site.com.br, uol.com.br, por exemplo, /economia, /mercado de trabalho. Se o UOL tiver uma landing page que centralize todas as notícias sobre o mercado de trabalho, muito provavelmente vai ser alguma coisa como essa que eu descrevi. Então você não precisa ir no Google. Você digita uol.com.br /economia, /mercado de trabalho, e você vai cair na página do UOL que centraliza tudo isso. Tá? Isso é muito útil para usuários que voltam sempre. Tá? Então outro tipo de página, né? História do time, no caso do time de futebol, de vôlei, de basquete. Mas, por exemplo, o mercado de trabalho, como eu acabei de descrever. Uma timeline de campeonato, uma timeline dos presidentes do Brasil, uma timeline de prefeitos, uma timeline de evolução da inflação, né? E aí assim por diante vai, tá? Entrevistas, pesquisas e estudos. Se você produz pesquisas e estudos, outros sites vão acabar publicando o teu conteúdo e divulgando o teu site gratuitamente. É muito interessante. Então você ir no IBGE e produzir pesquisas e relatórios para o teu site de notícias sobre a evolução da agricultura na cidade ou no estado ou no Brasil, a evolução da quantidade de eletrodomésticos nas casas, pega o relatório da PNAD do IBGE, você produz informação que ninguém mais tenha, e aí você consegue se destacar dos seus concorrentes. Imagens.
muita coisa técnica, vou até dar uma acelerada agora. Subir a imagem já no tamanho que aparecerá no site. De nada adianta você pegar uma imagem de 4 megapixels, subir ela para o seu site, colocar na sua notícia ou na sua postagem, e quando você vai publicar, você encolhe ela e deixa ela com 200 por 300 ou 150 por 200. De nada adianta. Você vai deixar o seu site carregado, pesado para o seu usuário. Então já suba no tamanho que você vai usar. Se você vai exibir na publicação 150 por 200, já suba ela nesse tamanho, tá? Em formato JPG. O WebP é menos utilizado, mas você pode utilizar também. No caso do WordPress tem que usar plugin, tá? Mas pode ser interessante. Eu pessoalmente não uso, porque fica muito trabalhoso, tá? Ficar configurando plugin e colocando plugin para tudo, tá? O nome do arquivo ele já tem que descrever o conteúdo da publicação. Nunca subir o nome do arquivo se você baixou da foto do Facebook, aquele número gigantesco que o Facebook usa, ou se você baixou do WhatsApp, aquele nome WhatsApp e uma data .jpg, aquele é péssimo. O nome do arquivo tem que descrever o conteúdo da publicação para onde você está publicando, tá? Isso beneficia que a sua publicação vai aparecer no resultado normal e no resultado de imagens, tá? Outra coisa, quando você publica no WordPress, do lado direito aparecem caixas com descrição, legenda e assim por diante, tá? Preencha todas aquelas informações para que forma que o Google possa entender aquela imagem e apresentar o seu site melhor em resultados, tá? Tamanho ideal, eu sempre recomendo 100 KB com 200 dpi de resolução. Normalmente o pessoal publica 96 dpi, tá? Eu recomendo 200. Por quê? Por causa dos iPhone. A resolução do iPhone ela é o dobro da resolução dos Androids, normalmente, tá? Então, como normalmente, por exemplo, a gente vê o iPhone tem 445 ppi de resolução. A gente está subindo uma imagem por 200, que ainda é menos da metade dessa resolução. Mas não precisa publicar com mais de 200, tá bom? A imagem fica muito boa. Agora, publicar com 96, muito provavelmente a imagem vai ficar estourada, cheia de quadradinhos, tá? Para o Google Discovery, lá no final a gente vai falar de Google Discovery, a imagem tem que ter 1200 pixels de largura. O Google Discovery é aquilo do celular, do Android principalmente, né? Que o Google ele entende as suas buscas, então depois ele começa a apresentar resultado daqueles sites que você já visitou, sem você ter que fazer buscas novamente. Então é muito bom, ajuda muito a aumentar a quantidade de acessos orgânicos do seu site, tá bom? Aqui um exemplo de imagem, é um técnico de futebol, o título, o nome do arquivo tem o nome da pessoa que está na imagem, só que eles cometeram uma gafe. O underline é um problema, tem que usar travessão, tá? O Google não consegue separar as duas palavras quando estão ligadas por underline, tá? Então, isso aqui apareceu no Google Imagens e no Google no resultado normal de notícias. Muito bom isso. Aqui, embora o Globo Esporte esteja aqui em primeiro lugar, a imagem também tem um título numérico, da mesma maneira como esse site aqui de baixo. Só que o Globo Esporte ele tem uma quantidade de acessos muito grande. Então, mesmo não estando 100% otimizado, ainda assim ele fica na frente. Mas esse site aqui, que é o lance.com.br, ele é um site menor. Ele também, essa imagem aqui desse cara pulando, é uma imagem numérica, .jpg, só que ele já preencheu as descrições lá na hora que ele subiu a imagem. Então, ele colocou na descrição o nome do time que estava jogando, e aí o Google devolveu essa imagem, exibiu essa imagem na busca por imagens. Tá? Então duplica, aparece em todas as publicações e aparece na busca de imagens. Tá bom? Então mais de 80% dos acessos a sites de notícias são via celular, 60% é a média de todos os sites, só corrigindo isso, e 80% de notícias. Tá? Como a maioria dos acessos é feito em celular, pode-se explorar, e é até bom que se explore, o formato de imagens verticais,
que é na tela do celular em pé, tá certo? Vale muito a pena. Então, intercalar imagens horizontais, imagens quadradas e imagens na vertical. Não recomendo produzir imagens na horizontal, wide, tá? Imagem deitada, como a gente fala. Por quê? Porque no celular ela fica muito pequena, tá? Vídeos. Se você produz conteúdo de texto, você precisa produzir conteúdo de vídeo apontando para esse texto. Eu não vou entrar em detalhes, isso a gente pode fazer um vídeo, se você quiser a gente faz uma aula só para explicar sobre isso, tá? Mas use o YouTube. O YouTube é o segundo mecanismo de buscas mais usado do mundo e você precisa estar lá, tá? Senão você vai perder muito acesso. Chamadas para ação. O texto precisa levar a pessoa a tomar alguma ação. Então, motive a pessoa, envie para um amigo, envie para um colega de clube, envie para alguém que gosta de economia, envie para alguém que gosta de política, para o seu amigo, para o seu pai, para o seu primo. Se for um time de futebol e o time do amigo seu perdeu, quer dizer, estimule o seu leitor a mandar aquela publicação para um amigo seu que perdeu, entende? Zoando ele, alguma coisa do tipo. Então, procure, estimule. Não use aqueles campos padronizados de publicação. Escreva isso no texto da matéria, convide, solicite isso no texto da matéria. Inclusive, recomende outras leituras, tá certo? Aprofundar conteúdos, né? Então, a pessoa leu um texto sobre desemprego no Brasil e você recomenda um texto sobre evolução ao longo de 20 anos no mercado de trabalho, um outro texto sobre a evolução da qualificação, a participação de cada sexo no mercado de trabalho e assim por diante, tá bom? Ou aqui nesse caso, uma matéria sobre venda de um jogador de futebol do Flamengo, por exemplo, e aí você convida a pessoa a ler um outro texto sobre a legislação, sobre o decreto do governo federal, sobre as transmissões via internet, né, que liberou agora. Então você pode fazer esse tipo de recomendação para estimular a pessoa a ficar mais tempo dentro do seu site, interagindo com o seu conteúdo. Google Notícias. Para entrar no Google Notícias, você tem que solicitar, tá? Você não vai aparecer sozinho no Google Notícias. Você tem que entrar em contato, tem um campo lá no Google, você pode pesquisar isso muito facilmente, e você encontra esse local lá e solicita que o Google indexe o seu site para aparecer no Google Notícias. E aí o Google vai avaliar se aceita ou se não, tá? E aí, se ele aceitar, maravilha, você vai aparecer na busca de resultados, na busca de notícias e pode aparecer também na busca de imagens. Você consegue se destacar muito mais. Tá? Então você vai ter um perfil todo diferente, com imagens posicionadas numa condição melhor. Aqui ficou muito grande, bom, acabei comendo barriga, ficou muito grande isso aqui, né? Também com destaques melhores, tá? Um visual mais limpo, ó, em vez de serem só aqueles resultados tudo encaixados um no outro. Aqui tem umas caixinhas bonitinhas com espaço, melhora a visualização, né, tem menos resultados. Isso ajuda muito a melhorar o engajamento. Se você cair, se você conseguir aprovar o seu perfil para o Google Notícias. Google Discovery, eu já falei, no celular. Você pega e você pode... O Google automaticamente ele exibe as suas publicações, né? O seu padrão de pesquisas no seu celular, você não precisa ficar fazendo busca. Então, um site que você já visitou no passado, se ele visitou uma vez, ele pode querer visitar novamente, tá bom? Muito bem, é isso. Agradeço muito a sua atenção em ter visto esses 3 vídeos. O próximo vídeo, né, que eu vou gravar, ele vai pegar sites de notícias de maneira geral, não especificamente em sites de esporte. Então eu já não vou entrar em detalhes com relação a essas coisas técnicas que eu falei e vou direto para aprofundar o conteúdo. Então curta aí o nosso canal e compartilhe para os seus amigos. Muito obrigado.